o jogo já tinha ficado meio de pano de fundo por ser aquele jogo ali meio que na despedida para o Mundial e tudo mais. Só que o Vidal fez a cereja no bolo para que ele ficasse mais esquecido ainda. Então, assim, o Flamengo ganhou por 1-0, mas o assunto pós-jogo foi tudo que o Vidal aprontou ao longo do dia, né? Para quem não sabe, ele à tarde, muito possivelmente já na concentração do Flamengo, porque ele já estava com a roupa do Flamengo da concentração, ele deu aquela declaração, meio que se oferecendo do Colo-Colo. Já tinha pegado muito mal isso, muitos torcedores acabaram criticando ele nas redes sociais, xingando. Ele foi para o jogo e aí aconteceu aquilo. Então, assim, o pós-jogo foi uma situação que deixou o Everton Ribeiro ali na zona mista, que foi escolhido para a zona mista, bem desconfortável, mas é aquele ônus e bônus de você ser o capitão da equipe. Então, tem momentos como esse que ele tem que botar a cara, ele tem que falar em nome do grupo, enfim. Ele tentou um pouco amenizar a situação, Vitor Pereira também, mas, assim, segundo minha apuração, de fato pegou muito mal, acharam muito inadequado e fora do tempo, né? Justamente agora, à beira da viagem, um torneio tão importante, o Vidal proporcionar toda essa turbulência, né? Ainda mais num momento como esse, pré-mundial de clubes, dos mais importantes da história do Flamengo, porque conquistar e buscar um título como esse seria algo gigantesco para o clube, e você ter esse ambiente duplamente contaminado por uma só pessoa, um só personagem, evidentemente que não vai trazer boas coisas para o bastidor do time do Flamengo. Então, primeira declaração falando em se o Colo-Colo quiser jogar Libertadores, me traz e me tira daqui, me leva, e depois o destempero no banco de reservas, um incômodo que ele ficou por não ter entrado num Flamengo e Boa Vista no Maracanã, que seria um jogo, como você falou, Braz, muito mais protocolar de festa do que algo que, tecnicamente, competitivamente, vai mudar alguma coisa na vida do Flamengo. Sim, sim. E algo que, assim, está passando um pouco batido, que foi outra situação que o Vidal proporcionou depois da chuteira, que aí foi até uma observação minha lá, porque eu estava lá no Maracanã, e já sabia que ele tinha tido essa reação das chuteiras, e eu fiquei olhando muito para como seria a reação do Vidal assim que o jogo terminasse, né? Eu publiquei isso no UOL, esse episódio também. O que aconteceu? Quando o juiz apita, ele imediatamente levanta do banco de reservas e entra no vestiário de cabeça baixa, visivelmente irritado. Só que o que aconteceu? O restante de todos os outros jogadores, incluindo os companheiros dele que estavam no banco também, foram para o centro do gramado saudar a torcida, se despedir, né? Era a despedida ali dos torcedores. Então, assim, ficou o elenco inteiro no meio de campo se despedindo dos torcedores, e o Vidal não. O Vidal entrou direto para o vestiário. Então, assim, foi outra atitude meio que de rebeldia dele, assim. E que está publicado nesse texto do nosso querido Bruno Braz, que eu mostro aqui para vocês. Voo tranquilo? Flá viaja para Marrocos com turbulência Vidal e VP Vitor Pereira offline. Esse relato do Bruno Braz está aqui no texto, explicando como ele saiu de cabeça quente ali direto para o vestiário. A aspa do Vidal na live: se o Colo-Colo quiser brigar pela Libertadores, que venha me procurar. Ele fez uma live e falou isso antes da partida. Depois teve o destempero de pegar garrafinha, jogar, ficar bem irritado ali no banco de reservas, e mais esse relato que o Bruno Braz traz para a gente da saída rumo ao vestiário. E essa é uma observação, assim, o pessoal está falando muito dessa cavada dele para o Colo-Colo, que a gente não pode esquecer é que ele costuma fazer isso. Inclusive, fez isso vindo para o próprio Flamengo. Diversas vezes ele atuando por outros clubes, ele cavava dizendo que queria jogar no Flamengo. Então, assim, não chega nem a ser uma novidade do Vidal, né? Foi uma postura bem incisiva, inclusive, dele nas redes sociais, da mulher, enfim, da namorada, tendo essa postura de mostrar que queria muito jogar no Flamengo. Meus amigos, esse é o pacote Arturo Vidal desde que ele tinha 20 anos, nessa rebeldia. O Flamengo contratou o pacote Arturo Vidal, que funciona dentro de campo e tem seus problemas fora de campo. A rebeldia, o querer jogar é super compreensível, mas a atitude dele é super criticável. Não dá, mais com 35 anos, um jogo festivo, o foco todo no Mundial, e isso anteriormente, tendo falado sobre o Colo-Colo, como o Bruno Braz disse, é natural do Arturo Vidal fazer isso. Fez com o Boca Juniors, fez com o Flamengo, faz agora com o Colo-Colo. É um jogador que aos 35 anos, com aquilo que fez por enquanto, justifica tranquilamente o Flamengo colocar para o lado e pensar em outro jogador para aquela posição, muito sinceramente. E o que eu acho que, assim, ele tinha muito essa vontade de jogar no Flamengo, mas eu acho que ele não imaginava que ia ter tanta dificuldade para conseguir uma vaga de titular. Na verdade, ele nunca conseguiu, né? Ele nunca teve uma grande sequência como titular.
Mas ano passado ele viveu muito o Flamengo e o Rio de Janeiro. Ele, de fato, estava muito feliz no Flamengo e no Rio de Janeiro. Só que essa mudança de virada de ano, e ele vendo que ele está cada vez perdendo mais espaço, tem deixado ele cada vez mais incomodado. Ô, Bruno, mas isso é importante, sem querer atrapalhar, eu sei que você vai pegar o voo daqui a pouco, mas jogadores como Arturo Vidal, que talvez venham a ser mais exemplo de perceber que o Brasil já não é aquela farra como era há 20, 30 anos, se qualquer jogador da Europa voltasse para o Brasil, voltar em alto nível. O William teve dificuldade, o Douglas Costa não funcionou no Grêmio, o Vidal, pela experiência que tem e tudo mais, também não conseguiu. O Brasil, felizmente, o nível competitivo ainda é inferior da Europa, mas está muito longe de ser um futebol sem lei, um futebol de várzea, que muito europeu ou sul-americano que vai para fora acha que vai encontrar no Brasil quando voltar.